Muito bem, estamos de volta para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Estamos estudando os livros poéticos. Os livros poéticos é a terceira divisão do nosso Antigo Testamento, Primeiro vem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e depois nós temos os livros históricos, que são 12, que vai de Josué até o livro de Esther, e a terceira seção do nosso Antigo Testamento, livros poéticos, que são 5 livros, engloba Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. A poesia hebraica, nós já explicamos como ela funciona, você pode ver isso nas aulas anteriores. E hoje nós vamos entrar no terceiro livro poético. Já falamos do livro de Jó, na lição 1 e 2. Abordamos também o livro dos Salmos, na lição 4 e 5, né, e 3 também, abordamos o livro dos Salmos. E agora nós vamos abordar, nessa lição de número 7, o livro de Provérbios, aonde falaremos de conselhos sábios para a vida. O livro de Provérbios, nós vamos encontrar a verdadeira sabedoria. Nessa lição 7, nós vamos abordar Provérbios 1 a Provérbios 24. Provérbios, dentre os poéticos, é considerado livros da sabedoria, porque ele se ocupa da sabedoria prática. Seu método de ensino é o contraste entre o bem e o mal, entre a justiça e a impiedade, entre a sabedoria e a loucura, e assim por diante. Nesse livro sapiensal, a sabedoria é apresentada de maneira personificada. Os ensinos de Provérbios são os mais elevados, suas orientações as mais sábias. O homem que seguir as suas admoestações será justo, será uma bênção para a família e para o próximo. Enfim, terá um sábio sob o ponto de vista espiritual. Nesse livro, a verdade é norma de vida. A sabedoria é conhecimento prático. A instrução é disciplina moral. O entendimento é a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E são termos com sentido distintos em Provérbios. Nos primeiros 4 textos dessa lição, trataremos do capítulo 1 ao 9 de Provérbios, cujo assunto principal é a sabedoria. No 5º texto, destacaremos contrastes entre o ímpio e o justo. O estudo desse livro poético da palavra de Deus é tão grande valor e significância que o escritor nos admoesta. Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Vamos então abordar esses 5 textos da lição 7. Primeiro texto, falaremos do prefácio e o convite à sabedoria. Segundo texto, abordaremos a excelência da sabedoria. No terceiro texto, exortações e advertências práticas. No quarto, o inestimável valor da sabedoria. E depois, no 5, abordaremos essa comparação entre o justo e os ímpios. Vamos ao texto 1, prefácio e convite, Provérbios, capítulo de número 1. Antes de iniciarmos o estudo sobre o livro de Provérbios, vejamos algumas informações acerca dos seus escritores, da data, do título do livro, do tema e de seus propósitos. Vamos começar com os autores.
é muito comum as pessoas achar que Provérbios foi escrito somente por Salomão. Mas Provérbios teve mais de um autor. Sim, a maior parte do livro de Provérbios é escrita por Salomão, filho de Davi. Conforme 1 Reis 4:32, ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Logo no verso 1 de Provérbios 1:1, lemos Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios capítulo 10, versículo de número 1. Vamos ler novamente. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. E Provérbios capítulo 25, versículo 1. Também esses são provérbios de Salomão. Então encontramos evidência de sua autoria quase que por todo o livro, mas também encontramos outros autores. Por exemplo, capítulo 30, nós vamos ter palavras de Agur. E no capítulo 31, palavras do rei Lemuel, onde compartilha as instruções de sua mãe. A identidade e a história desses outros dois escritores são desconhecidos, Agur e o rei Lemuel. Alguns chegam até a pensar que são outros nomes que Salomão dá a si mesmos, que quer atribuir a autoria de todo o livro a Salomão. Falemos da data. Crês também que esse provérbios tenha sido escrito entre os anos 1700 a.C., aproximadamente. Nós temos esse período que é tido como a época áurea da literatura judaica. A tradição milenar afirma que Ezequias nomeou uma comissão que organizou os provérbios em um só volume. E por isso teria acontecido durante o reinado de Ezequias por volta do ano 700 a.C. Possivelmente essa comissão pode ter sido composta até por alguns profetas, como Isaías e Miqueias, que eram profetas literários. E eles têm fazido parte desse grupo que escreve ou coleciona os provérbios de Salomão. Quanto ao título, a palavra provérbio na língua hebraica é mashal, que deriva de uma raiz que significa para ser semelhante ou para representar. Essa palavra, mashal, pode ser traduzida também como máxima, como um adágio, como um enigma. Provérbios são, então, declarações e expressões curtas sobre princípios e verdades da vida. Geralmente, são expressas por intermédio de analogias ou paralelismo. É importante reler sobre paralelismo hebraico na lição 4, texto 4. Você pode ir lá na lição 4, texto 4 e vai rever isso. Quanto ao tema, o tema de Provérbios, é claro, Provérbios 9, versículo de número 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a ciência do santo, a prudência. Então esse é o alicerce do livro, o pensamento fundamental de suas instruções. Tudo começa no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, aqui é ter uma reverência profunda de Deus e temer até, ter medo de pecar contra Deus. Vamos ao quinto, propósitos. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Esse é o propósito do livro, e se encontra em Provérbios, capítulo 1,
do verso 2 ao verso 5. Vamos à sinopse. O livro de Provérbios não segue em sua exposição uma ordem cronológica exata. Por isso, é difícil dividi-lo em temas. O livro, na verdade, é uma coleção, ou uma reunião de adágios morais e religiosos. Há certa continuidade nos primeiros 9 capítulos de Provérbios, o que não acontece nos capítulos 10 ao 30. E no capítulo 31, começando com o verso 10, o assunto é um só, a mulher virtuosa, e apresenta um acróstico, de acordo com o alfabeto hebraico, de 22 versos, que dá a descrição e qualidades dessa mulher virtuosa. Entretanto, que não haja certa coesão, apresentamos um esboço geral do livro, identificando os assuntos tratados nas passagens de Provérbios, bem como os respectivos capítulos e versos. Então, tentando dividir o livro, podemos dividir a sabedoria, capítulo 1, do verso 1 ao capítulo 9, verso 18. Capítulo 1, verso 1 ao 7, temos a introdução. Do capítulo 1, verso 8 ao capítulo 9, verso 18, temos instruções, e essas instruções são instruções da lei. Segunda divisão do capítulo, capítulo 10, verso 1 ao capítulo 29, verso 27. Vamos aqui encontrar as máximas de Salomão, ou os provérbios, que encontramos recomendações e observações do capítulo 10, verso 1 ao capítulo 20, verso 30. Depois, vamos encontrar as exortações e admoestações do capítulo 21, verso 1 ao capítulo 24, verso 34. Depois, provérbios que são compilados pelos escribas de Ezequias. E aqui mostra que essa coleção se dá pelo menos durante o reinado de Ezequias, 700 anos antes de Cristo, que vai do capítulo 25, verso 1, ao capítulo 29, verso 27. Depois, vamos ter a terceira divisão do livro, que são as palavras dos sábios. E aqui aparecem mais 2 sábios. Agur, no capítulo 30, verso 1 ao 33, e o rei Lemuel, no capítulo 31, verso 1 ao 9. E, finalmente, o acróstico, a poesia hebraica desse acróstico sobre a mulher virtuosa, capítulo 31, do verso 10 ao 31. Vamos ao convite, Provérbios, capítulo 1. Em verdade, aqui temos 2 convites nesse trecho inicial de Provérbios. O primeiro convite é o convite da sabedoria. Verso 23, atentai para minha repreensão. E o segundo convite, o convite dos pecadores. Verso 11, vem conosco os pecadores tentando nos seduzir. Vamos ao convite da sabedoria. O convite de sabedoria está alicerçado na primeira parte do versículo 7. Já o convite dos pecadores, na segunda parte do mesmo verso. Leiamos então Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Está aqui o convite da sabedoria. Agora vamos ao convite dos pecadores. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, os loucos, ao desprezarem, nós notamos aqui que eles estão correndo da sabedoria para a sua própria loucura. Já na primeira parte do verso, aqueles que reverenciam ao Senhor e nele confiam se tornarão sábios e viverão. Mas aqueles que rejeitam a sua sabedoria morrerão na sua própria loucura. A verdadeira sabedoria sempre começa pelo respeito e temor a Deus.
O homem que se entrega a Deus, isto é, consagra-se ao Senhor e o teme, é sábio de fato. Já o desprezo ao Senhor e a sua instrução resultará em consequências arrasadoras e fatais. O tolo será traído pelo seu procedimento profano. Todo o propósito do livro é ajudar o filho de Salomão a fazer a própria escolha entre os dois convites. Filho significa alguém que está sendo instruído ou está aprendendo de alguém. Era um termo afetuoso usado nos dias do Antigo Testamento para alunos que se sentavam aos pés do mestre de então. O filho aqui é admoestado não só ouvir as instruções de seus pais naturais, mas também como aprender dos homens sábios. E também a mãe também aparece aqui. No contexto que trata das más intenções dos nécios, verso 8 ao 19, o jovem é advertido a não aceitar as propostas dos ímpios. É aconselhado a tomar cuidado para que não seja seduzido por eles. E assim, consinta-se juntar a um grupo, a uma quadrilha, para roubarem. O convite da sabedoria, ele encontra-se nos versos 20 a 33 do capítulo 1. Suas admoestações são dirigidas não só àqueles que já estão fundados no escárnio, mas também ao filho que ainda não se tem manchado com a impiedade e o pecado. A sabedoria aqui adverte contra as consequências do mal. São amostras da sorte dos insensatos, é uma instrução ao lado negativo para fazer o lado positivo brilhar mais. O jovem, virando as costas ao pecado, dá ouvidos àquilo que lhe parece justo e bom, recusando as veredas da morte. Coloca-se à disposição da sabedoria, habita seguro, tranquilo e sem temor do mal. O destino de cada jovem ou adulto depende da sua escolha nessa vida. Aceitar ou rejeitar o temor de Deus. O tolo confessa que não há Deus. O sábio confessa que Deus é o Senhor e é instruído nos seus caminhos de justiça, pelos quais viverá de forma inteligente e eternamente. Esses dois convites, com as suas comparações e contrastes, servem de base para o restante do livro de Provérbios. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. 7.1. A maior parte do livro de Provérbios foi escrita por, letra B, Salomão. 7.2. Crê-se que os provérbios tenham sido escritos entre os anos 1000 a 700 a.C., época áurea da literatura, de novo, letra B, judaica. 7.3. O tema do livro de Provérbios, o pensamento fundamental das suas instruções, encontra-se aqui, letra B novamente, letra A, Provérbios 9 e 10. Vamos conferir isso. É Provérbios 9, versículo 10, onde diz: o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Letra A na 7.3. 7.4. Os propósitos do livro de Provérbios se encontram em Provérbios, letra A, Provérbios 1, do verso 2 ao 5. 7.5. Capítulo 1 de Provérbios traz dois convites. O convite da sabedoria e o convite, letra C, dos pecadores. Vamos ao texto 2. Falemos da excelência da sabedoria. Provérbios, capítulo 2 e capítulo 3. O escritor continua aqui exortando o filho, e novamente o filho pode ser o aluno, concernente à excelência da sabedoria. Admoesta o jovem a aplicar bem
o ouvido e o coração e a voz para adquirir entendimento. Incentiva-o a procurar a sabedoria como se estivesse buscando tesouros encobertos. A analogia é para ressaltar a maneira como se deve buscar o entendimento. Aquele que anela encontrar ouro, prata e pedras preciosas nas entranhas da terra, esforça-se para alcançar o seu objetivo. Para conseguir a prudência, aquele que a busca precisa demonstrar a mesma persistência do garimpeiro. Aquele que achar a sabedoria crescerá em conhecimento. Os mistérios de Deus se tornarão compreensíveis para ele. Conhecendo bem a ciência do alto, entenderá o temor do Senhor, a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas, versos 5 ao 9. Tal pessoa, possuidora de bom senso, não prestará atenção ao homem que diz coisas perversas, verso 11 e 12, e fugirá da mulher adúltera e da estrangeira e da que lisonjeia com seus lábios, verso 16. Às vezes, as tentações para seguir os maus conselhos são muito atraentes, mas aquele que compreende as palavras da sapiência não se desvia do caminho do bem. O sábio que continuar íntegro permanecerá usufruindo de uma vida abençoada, enquanto os profanos serão cortados pela raiz e assolados. Vamos, Provérbios, capítulo 3, verso 1 ao 18. Aqui, confia em Deus de todo o teu coração. Nos primeiros 5 versos desse capítulo, encontramos a palavra coração, que é mencionada 3 vezes. Provérbios, capítulo 3, verso 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Provérbios, capítulo 3, verso 3. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata o teu pescoço e escreve nas tábuas do teu coração. A lei não deve estar em tábuas de pedra, mas sim nas tábuas do coração. E verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, a confiança em Deus deve ser de coração. O coração, ele é o centro das emoções, o âmago do nosso ser, do homem interior e das nossas decisões emocionais. Hoje em dia se fala de inteligência emocional, mas aqui já dizia, no coração devemos guardar os sábios mandamentos do Senhor. Com todo o nosso coração devemos confiar, Provérbios 3, 5, confiar nele. Somos aconselhados também a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, Provérbios 3, verso 6, e a temê-lo, Provérbios 3, verso 7, e a honrá-lo, Provérbios 3, verso 9, com as primícias em nossa fazenda, e a rejeitar e a não rejeitar a sua disciplina, Provérbios 3, verso 11. O homem que assim fizer será feliz, muitas bênçãos o alcançarão. Alcançará vida longa e paz. Provérbios 3, 2. Boa reputação diante de Deus e dos homens. Provérbios 3, verso 4. Os caminhos retos. Provérbios 3, verso 6. Saúde. Provérbios 3, verso 8. E promessas e bens materiais. Provérbios 3, verso 10. Falemos da felicidade do homem, que depende de ele achar a sabedoria divina. Se o homem achar a sabedoria, será mais feliz do que aqueles que possuem somente riquezas materiais. Seus caminhos serão agradáveis, e o conhecimento divino ser-lhe-á como a árvore da vida.
Vamos a Provérbios, capítulo 3, versos 19 a 35, como herdar a honra. Nessa passagem, somos ensinados sobre o que não devemos fazer, por exemplo. Vamos lá, não deixe-se fazer o bem a quem merece. Provérbios 3, verso 27. Não maquines o mal contra o teu próximo. Provérbios 3, verso 29. E não tenhas inveja do homem violento. Provérbios 3, verso 31. Precisamos ter cuidado para não comprometer a nossa fé, demonstrando atitudes de bom senso. Seremos respeitados pelo mundo por nossas convicções. Sendo sábios, haveremos de influenciar outros a conhecer a Deus e a seguirem os seus santos preceitos. Se der ouvido às admoestações divinas desse livro, o homem andará seguro. Provérbios 3, 23. Dormirá tranquilo. Provérbios 3, 24. Seus pés não serão presos por armadilha dos ímpios ou do inimigo. Provérbios 3, verso 26. E se praticar a justiça, sua casa será abençoada. Provérbios 3, 33. E ele herdará honra perante os outros homens e perante Deus. Provérbios 3, verso 35. Vamos aos exercícios desse texto 2. Marque-se para certo e para errado. O escritor de Provérbios admoesta o jovem a aplicar bem o ouvido, o coração e a voz, certo? 7:7. Nem todo aquele que achar sabedoria crescerá em conhecimento, diz a Bíblia. Errado. O que acha sabedoria crescerá em conhecimento. 7:8. O sábio que continuar íntegro permanecerá usufruindo de uma vida abençoada, certo? 7:9. Os versos 1, 3 e 5 de Provérbios 3 mencionam a palavra coração, onde devemos guardar os sábios mandamentos do Senhor, certo? 7:10. A felicidade do homem independe da sabedoria divina, errado. 7:11. Se der ouvido às admoestações divinas do livro de Provérbios, o homem andará seguro, certo? Vamos agora ao texto 3. Exortações e advertências práticas. Provérbios, capítulo 4 ao capítulo 7. Provérbios 4 nos instrui a adquirir a sabedoria. Esse capítulo enfatiza a aquisição da sabedoria para se viver feliz. Vejamos os versos 1, 3 e 4. Ouvi, filhos, a correção do pai, estais atento para conhecerdes a prudência. Verso 3. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. Versículo 4. E ele ensinava-me, dizia-me, retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. O escritor aqui salienta a necessidade do filho de ouvir bem os conselhos de seus pais ou de seus progenitores. O verdadeiro pai instrui os seus filhos com prudência e bom siso, ensina a guardar e amar o Senhor, conforme o chamado, Deuteronômio 6, verso 4 a 10. Ensina também o pai sabiamente sua família, sendo ele mesmo possuidor de conhecimento e de entendimento espiritual. Uma das frases importantes do livro de Provérbios se encontra no capítulo 4, verso 7. Em algumas versões bíblicas, o impacto até das palavras originais se perde na tradução. A melhor e mais justa tradução da Bíblia, Almeida Revista Corrigida, diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. A palavra principal provém do hebraico e significa cabeça, o chefe, rosh. Não é? Voltando ao verso, vemos que rosh, a coisa principal, é a palavra-chave ou de maior importância.
Essa coisa principal, cabeça, aqui refere-se à aquisição da sabedoria, ao conhecimento bíblico, que é tão valioso, que o leitor é aconselhado a obtê-lo a qualquer custo, isto é, deve buscá-lo com uma vontade total. Na segunda divisão desse capítulo 4, do verso 10 ao 19, o filho aqui é exortado a reter a instrução e a não relegá-la. No verso 13, pega a correção e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. A ideia de reter firmemente a sabedoria, cultivando-a, a segunda parte do verso fala que a instrução, aquilo que a sabedoria comunica, é a própria vida, isto é, um ensino da parte de Deus aplicado corretamente, que resulta em vida. Lembre-se que uma das traduções de Torá não é só lei, mas sim instrução. Uma pessoa assim instruída não será facilmente destruída. Tal sabedoria andará nas veredas do bem e se desviará dos caminhos do mal. Evitará o maligno e tudo associado a ele. Verso 14 e 19. Não entres na vereda dos ímpios, nem ande pelos caminhos dos maus. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Na terceira e última divisão desse capítulo, do verso 20 ao verso 27, o pai chama a atenção do filho para que ele atenda às suas palavras. É interessante notar as referências às diferentes partes do corpo nesse texto. Em conclusão, aquilo que atenta para a palavra de Deus, que aguarda e aplica, será uma pessoa sadia e reta. 4:23 diz, sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Verso 22, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Vamos, Provérbios capítulo 5, a descrição. Esse capítulo salienta 2 pontos principais. Afasta-te do caminho da mulher adúltera e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Verso 8 e verso 18. O sábio Salomão reconhecia que a maior tentação para o jovem é a sensualidade. Quando começa a despertar-se para a vida adulta, o jovem começa a experimentar os impulsos sexuais naturais. Com esses novos sentimentos, o jovem, às vezes, de maneira que surpreende até si mesmo, nessas circunstâncias, ele precisa de conselho, ele precisa de ajuda direta do Espírito Santo, bem como através do seu pai, do seu pastor ou de um conselheiro capaz. Assim, entenderá melhor o seu comportamento, saberá como se controlar e aguardar até encontrar uma jovem para se casar mediante o amor mútuo. Em tudo isso, deve haver consciência pura, coração limpo. A lascívia leva à ruína, estraga por completo a juventude e destrói a pureza daquele que é enganado por ela. Não só produz problemas físicos, psíquicos e emocionais, como polui, corrompe e destrói a integridade, que deve ser preservada para o matrimônio. Como sabemos, Salomão já tinha sofrido lamentáveis experiências com mulheres e bem conhecia as dificuldades que as relações sexuais ilícitas podem causar. Por isso, ele ressalta o mérito de o homem ter apenas uma mulher como esposa. Os versos 15 a 19 falam das relações conjugais agradáveis e sadias. Olha só, bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ia para fora as tuas fontes,
e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como a serva amorosa e gasola graciosa, sacie-se os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Vamos às advertências gerais. Encontramos aqui 3 advertências ao filho. Primeiro, Provérbios 6, para que ele não seja fiador. Ele é admoestado a não ser enganado por artimanhas do estranho, a envolver com coisas que não compreende, ou com aquilo que não parece justo ou honesto. Se cair nesse engano de um trapaceiro, corrigir o mais cedo possível seu erro. Também o autor adverte contra as palavras desonestas daquele que promete muito, mas cumpre pouco. Provérbios 6, do verso 6 ao 11, vamos encontrar advertência contra a preguiça. Ser com excesso de lazer pode se transformar num ócio ou numa preguiça. O homem sábio conhece o valor do trabalho e se dedica às suas responsabilidades. O escritor, nesse verso, avisa sobre o perigo da preguiça. O mandrião, aquele que dorme demais, logo se achará sem casa, sem pão e sem bens. Vamos ao verso 17 a 19, que a advertência contra a maldade é um conselho sobre aquilo que o Senhor abomina. São palavras que alertam contra a maldade. Atentemos aí para a lista das 7 coisas que o Senhor abomina. Diz assim, verso 16, Provérbios 6, 16. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos a 6. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Aqui tem 3. Verso 18, mais 3. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. Mais 2 aqui. Verso 19. Testemunha falsa que profere mentiras. Está aí a 6. E agora a 7ª, que o Senhor abomina o que semeia contenda entre irmãos. Provérbios, ainda 6, do verso 20 ao capítulo 7, 27, vamos ter mais admoestações acerca da mulher adúltera. Nessa passagem, o autor volta a advertir o filho quanto às palavras, os caminhos da mulher adúltera. A meretriz é astuta, é lisonjeadora, ela lança iscas tentadora aos homens. Ela é um tipo de caçadora de vidas preciosas. Provérbios 6, 26. Aquele que se deitar com tal mulher não ficará impune. Provérbios 6, 27 a 29, verso 32. A advertência nesse trecho não é somente sobre as prostitutas profissionais, mas também sobre as mulheres casadas e infiéis, principalmente essas. Provérbios 6, verso 24, Provérbios 7, verso 19. Em conclusão, o escritor salienta enfaticamente o perigo, o mal e a destruição que é causada pelo adultério. Mas o jovem que atar os mandamentos do seu pai ao coração será guardado e guiado pela sabedoria. Provérbios 6, verso 20 a 23 e Provérbios 7, verso 1 ao 5. Vamos aos exercícios. Associe a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A. Enfatiza a aquisição da sabedoria para ser feliz. 7 e 12. O que enfatiza a aquisição de sabedoria para ser feliz. Letra D. Capítulo 4 de Provérbios. 7 e 13. Onde o filho é exortado a reter a sabedoria e a não relegá-la. Aqui, ele é exortado a reter a sabedoria e não relegá-la na 2ª divisão do capítulo 4 Provérbios, verso 10 ao 19, letra F. 7, 14.
aprendemos que aquele que atenta para a palavra de Deus será uma pessoa sadia e reta. Aqui nós vamos ter a letra B, a terceira divisão do capítulo 4 de Provérbios, do verso 20 ao verso 27. Vamos ao 7,15. Salienta 2 pontos principais. Afasta-te do caminho da mulher adúltera e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Letra A, capítulo 5 de Provérbios. 7,16. Apresenta advertência ao filho contra ser fiador, preguiçoso e maldoso. Aqui, letra E, Provérbios 6, verso 1 ao 19. E 7,17, não adverte não somente sobre as prostitutas profissionais, mas também sobre mulheres casadas infiéis. Letra C, Provérbios 6, 24 e Provérbios 7, 19. Texto 4. O inestimável valor da sabedoria. Provérbios 8 e Provérbios 9. As coisas excelentes e retas da sabedoria. Provérbios, capítulo 8, verso 1 ao 21. Outra vez, a sabedoria aqui aparece no capítulo 8 de Provérbios, personificada nesse texto. Novamente, ela dirige sua voz aos filhos dos homens. Provérbios, capítulo 8, verso 4. A vós, ó homens, clama-me e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. E profere seus ensinamentos nas alturas, nas encruzilhadas, nas veredas, junto às portas. Vamos lá, Provérbios 8, 2 e 3. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda da porta da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando, a fim de proclamar a excelência de seus preceitos. O desejo da sabedoria é inundar os locais, os homens com sua prudência e ciência. Toda pessoa que ouvir a sua voz e aceitar os seus conselhos torna-se verdadeiramente sábia. Observemos a sequência, a firmeza da sabedoria nas seguintes frases. Verso 6. Ouvi, porque proferi coisas excelentes. Depois, ainda no verso 6, os meus lábios se abrirão para a equidade. Verso 7, porque a minha boca proferirá a verdade. Verso 8, em justiça são todas as palavras da minha boca. Verso 9, todas elas são retas, para o bem as entende. E aqui o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o caminho do mal e a boca perversa. Olha o 8:13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. Aborrecendo tais caminhos de Satanás e do mundo e procurando a sabedoria divina, o filho encontrará almejada felicidade verdadeira. Cuidado com palavras daqueles que pronunciam mal contra o próximo. Palavras perversa, boca perversa. E o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância do caminho, a boca perversa. Vamos à perpetuidade da sabedoria. Provérbios 8, verso 22 ao 36. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes do começo da terra. Verso 22 e 23 de Provérbios 8. Aqui há uma frase curiosa sobre a sabedoria. Significa simplesmente a sabedoria, pertenço ao Senhor antes da criação do mundo. Na verdade, o Senhor criou o mundo pela sabedoria. Olha só, foi usando a ciência divina que Deus criou o mundo e o universo. Sabiamente, o Criador fez a terra, as estrelas, os rios,
os animais, o homem e etc. Inteligentemente, fixou as coisas nos seus lugares e preparou uma habitação para sua obra-prima. A sabedoria era o arquiteto da criação e o principal servo durante a criação. Provérbios 8, verso 30. Eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Sabedoria era aluna do Senhor. Foi usado as ciências divinas que Deus criou o mundo, o universo sabiamente. O Criador fez tudo através da sua sabedoria. Nessa passagem, notamos que a prudência, o conhecimento são eternos. A sabedoria sempre esteve com Deus e agora continua ao dispor daqueles que o temem. Vamos a Provérbios 9, verso 1 ao 12, o banquete da sabedoria. Podemos dividir esse texto em 3 partes. Primeiro, Provérbios 9, verso 1 ao 3, a preparação do banquete da sabedoria. Do verso 3, parte B, ao verso 10, o convite do banquete da sabedoria. E no verso, a terceira divisão, os resultados desse banquete da sabedoria. Verso 11 e 12. Esses versos apresentam uma descrição sobre o banquete de sabedoria. Primeiro, ela prepara bem a sua casa, que é o local do banquete. A sua mesa está tudo em ordem, pronto para uma grande festa. Em seguida, ela lança um convite para todo o povo. Todo aquele que estiver atento ouvirá a sua voz e terá lugar à mesa do banquete. Ela chama os homens para que deixem a insensatez e venham viver. Verso 6. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Viver aqui é dedicar inteiramente ao temor do Senhor. Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A ciência do santo, a prudência. Reparemos que aqueles que são sábios crescerão em sabedoria. Verso 9. E por último, vamos aos resultados do banquete, que são seus dias se multiplicarão. Porque por mim se multiplicam seus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Esse é o resultado do banquete da sabedoria. O escarnecedor sofrerá as consequências. Verso 12. Se fores fortes, se fores sábios, para ti sábio serás. Se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Finalmente, a loucura. Provérbios 9, do verso 13 ao 18. Falando da mulher louca, é alvoroçada, é nécia e não sabe coisa alguma. Em contraste ao banquete de sabedoria, temos aqui o convite à loucura, para nos aceitarmos à sua mesa. A loucura é personificada por uma pessoa insensata e ignorante, como uma mulher. Ela também tem algo a oferecer aos simples e aos faltos de entendimento. Comparemos os versos 16 ao verso 4. Quem é simples, volte para aqui, aos faltos de entendimento diz. Agora vamos ao verso de número 16. Quem é simples, volte para aqui, os faltos de entendimento diz. Observe, no entanto, que a refeição é diferente. Numa é colocado pão e na outra é roubado o pão e comidas ocultas. As águas roubadas são doces. O pão, comidas ocultas, é suave. O resultado desse convite encontra no verso 18, onde diz: seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aí, já menciona o inferno aqui em 9:18. E as palavras de um comentador são: seus convidados interiores são agora cidadãos do inferno. Vamos aos exercícios. 7. Assinale com X
Alternativa correta. A sabedoria profere seus ensinamentos nos mais diversos locais, a fim de proclamar, letra A, sua superioridade. 7:19. Podemos conhecer firmeza na sabedoria quando ela afirma: todas estão corretas. Meus lábios proferirão coisas retas, minha boca proferirá a verdade, falarei de coisas excelentes. Todas estão corretas. 7:20. Uma frase curiosa sobre a sabedoria. O Senhor me possuiu antes, letra C, do começo da terra. 7:21. O banquete de sabedoria constante no capítulo 9 compreende a preparação, o convite e os resultados. Todas estão corretas. E 7:22, o capítulo 13 ao 18, capítulo 9, sugere-nos que, em contraste ao banquete de sabedoria, somos convidados pela loucura para nos assentarmos à sua mesa. Letra A. Finalmente, texto 5 da lição 7. Os justos e os ímpios. Bênçãos e maldições. Provérbios 10:2 fala: dos tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Esse verso resume o princípio da sabedoria em relação aos justos e aos ímpios. A primeira parte do verso indica que aquilo que é adquirido por meios desonestos de nada vale para o homem. Bens roubados, riquezas obtidas ilegalmente, lucros ganhos ilicitamente, de nada valerão para o homem na hora da sua morte. Se ele foi um homem injusto e cobiçoso que pensava somente em si e na sua ganância, morrerá. Provérbios 11, verso 30, diz que o fruto do justo é árvore de vida. O resultado da justiça se evidencia numa vida que é abençoada e equilibrada em todos os aspectos. Essa vida, como indica a segunda parte desse verso, também resulta em ampla colheita de almas. Olha, Provérbios 11, 30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Então, ao ganhar almas, essa colheita de almas mostra a sabedoria, que essa colheita provém do intermédio da sabedoria. Observemos joias preciosas encontradas nesses escritos. Provérbios 10, verso 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre os ímpios. Então, aqui no verso 11, capítulo 10, verso 28, lemos: a esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. Capítulo 11, verso 5, a justiça do sincero endireitará o seu caminho. Provérbios 11, verso 25, lemos: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Falemos também do temor e escárnio. Capítulo 14, verso de número 2. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor. Capítulo 14, verso 26. No temor do Senhor há firme confiança, e será um refúgio para seus filhos. 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Capítulo 15, 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e o precedente da honra vai à humildade. Nesses adágios ou provérbios, essas máximas salientam a importância de ser sábio no temor do Senhor. O prudente teme de todo o coração ao seu Deus. O homem que tem sabedoria divina
enfrenta, confiante e vitorioso, as grandes pelejas do dia a dia. Enfrenta as montanhas e os vales, convicto de que a sabedoria divina o guia. O insensato, no entretanto, fecha os olhos para o seu caminho, escarnece da prudência e zomba do pecado. 14:9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. E o insensato menospreza a sua alma ao rejeitar a disciplina. Capítulo 15, versículo 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, e tal homem cairá no abismo por se alegrado na sua estutícia. 15:21. A estutícia é alegria para o que carece de entendimento. Tá vendo? A estutícia. O sábio, porém, é cauteloso. Capítulo 14, verso 16. O sábio teme e desvia-se do mal. Seu coração alegre aformoseia o rosto. 15:13. O coração alegre aformoseia o rosto, e ainda morrendo tem esperança. 14:32. Diz, pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. Como vemos, Provérbios 15:33, a humildade procede à honra. O homem que verdadeiro tem a Deus como seu Senhor é uma pessoa humilde. 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. O homem que verdadeiramente teme a Deus como seu Senhor é uma pessoa humilde, Deus o recompensa e o honra no tempo apropriado. Vamos à integridade e à impiedade. Provérbios, capítulo 11, versos 5 ao 10. Lemos assim: a justiça do sincero endireita o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. Esse texto enfatiza a liberdade do justo e a falência do perverso. O íntegro anda em veredas retas, enquanto que o injusto cai e perece. Aquele que ouve as palavras da sabedoria é estabelecido na terra, como uma pessoa de caráter equilibrado. Ele evidencia a sua retidão no lar, no emprego, entre amigos, na igreja. Falemos das ciladas e artimanhas do inimigo. Não o surpreende nem o amedronta, pois a sabedoria aplana o seu caminho e ele anda confiante. O seu povo se alegra com seus feitos bem-sucedidos e com as suas vitórias. Enfim, o homem íntegro vive uma vida triunfante, porque é justo e pratica a integridade. O perverso anda em outra estrada, vive infeliz e praticando o mal, sofre danos físicos e materiais e perde amigos e parentes por causa da sua ignorância, contudo persiste em fazer as coisas como quer. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Em Provérbios 10, verso 2, lemos: os tesouros da piedade de nada aproveitam, e a injustiça gera a morte. Errado, né? Aqui está o contrário. Os tesouros da piedade se aproveitam e a justiça não gera morte, gera vida. 7:23, errado. 7:24, a boca do justo é fonte de vida, certo. 7:25, diz Salomão que a esperança do injusto é o meio de ele vencer, errado. 7:26, a justiça do íntegro endireitará o seu caminho, certo. 7:27, o que anda na retidão teme ao Senhor, certo. 7:28, Provérbios 14:9, diz que o insensato zomba do pecado, certo, diz isso mesmo, os loucos zombam do pecado, certo. 7:29, o homem que verdadeiramente tem Deus como seu Senhor é uma pessoa humilde, certo.
Vamos à revisão da lição. Associa a coluna A de acordo com a coluna B. Atentai para a minha repreensão. Trata-se de um convite da sabedoria que nós encontramos na letra D, Provérbios 1:23. Ensina como herdar a honra. Ensina como herdar a honra. Aqui vai ser o texto de Provérbios 3, verso 19 ao 35, letra B. 7:32, salienta sobre modo que a sabedoria é a coisa principal, letra E. Provérbios 4, 7. 7:33, a sabedoria personificada diz que pertence ao Senhor antes do começo da terra, letra C. Provérbios 8, verso 22 e 23. E o 7:34, a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Provérbios 11, verso 25, letra A. Com isso, nós concluímos essa lição 7, onde cobrimos boa parte do livro de Provérbios. O aluno agora deve tirar 5, 10, 15 minutos de intervalo, depende de você, e volte para a lição de número 8. Na lição 8, nós vamos continuar falando do livro de Provérbios e vamos fazer a revisão do teste 4, que engloba a lição 7 e 8. No final da lição, faremos a revisão para que você possa realizar o seu teste 4 com sucesso. Se você não é aluno, mas esteve assistindo essa aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue. A aula é grátis, está aí no canal do YouTube para você aprender. Se você gostaria de ser aluno, ter acesso a esse material da plataforma eletrônica da EITAD, ter acesso ao WhatsApp do aluno para fazer o seu teste, obter a sua avaliação, é tudo digital. Se você faz a sua matrícula, você vai ter acesso à plataforma digital da EITAD, com acesso a todo o material didático. Nós daremos acesso também ao WhatsApp do aluno, onde você vai receber um link para fazer sua prova, depois assistir as aulas de vídeo. A aula de vídeo está no canal do YouTube, aberto para todo mundo aprender. Então você aprende, você depois tem acesso ao material didático e vai ter também acesso ao WhatsApp do aluno para fazer a prova, obter a sua avaliação na hora. E, ao fazer isso, você, com o tempo, vai adquirir o seu diploma ou o seu certificado, de conclusão do curso básico de teologia. No curso básico, essa é a matéria, livros poéticos. Nós estudamos o Pentateuco, os livros históricos, os poéticos, os profetas maiores, menores, os evangelhos, as epístolas paulinas. Nós cobrimos basicamente toda a Bíblia. As epístolas gerais, o Apocalipse, Daniel, enfim, você vai ter uma visão geral da Bíblia no curso básico de teologia da EITAD. Acione também o nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube, ao entrar nele, você clica naquela foto redonda, vai aparecer um menu, você clica no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 244 pastas com mais de 7.080 vídeos. Se você descer todas as pastas, chegar lá na primeira, você vai encontrar Mateus. Comentário em Mateus, capítulo por capítulo, verso por verso, de Mateus ao Apocalipse. E de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia é comentada para você nas primeiras 70 pastas. Mas nós também lemos a Bíblia para você, se for nas pastas a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo. Nessa, cada vídeo é um capítulo da Bíblia. E você pode ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Além disso, temos pastas com aulas do curso da EITAD, aulas de escola dominical, tanto da revista CPAD quanto da revista da Betel. É bastante material para enriquecer o seu conhecimento bíblico, para preencher o seu coração com a palavra de Deus
e a sua alma com esse manancial de fonte de vida que é a palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Se quiser ser aluno, entre em contato conosco. Se gosta das aulas, assista a ela, ganhe conhecimento. Lembre-se que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, o conhecimento com tudo o que tens. Deus te abençoe. 10, 15 minutos de intervalo, voltamos para a lição de número 8 e a revisão do teste 4.